E aí pessoal, tudo bem? Bom, vou aproveitar que é início do ano e vou mudar um pouco a proposta dos vídeos que eu tenho apresentado, e vai ser um vídeo mais relacionado a como tirar os projetos do papel, né? Início de ano, eu acho que eu não sou o único que faço aquelas listas de coisas a aprender, projetos a desenvolver, e que geralmente são difíceis de levar até o final pela motivação, por problemas pessoais, enfim. Então eu resolvi falar um pouco aqui do como foi o processo de aprendizado de programação, principalmente em Python, algumas estratégias que eu adotei que foram legais e outras que não foram tão legais. Então, eu comecei, na verdade, com R tem pelo menos uns 6 anos, né? E há 2 anos atrás eu achei interessante começar a aprender Python, não sem fazer julgamento de que é melhor, mas principalmente para aumentar o leque de opções, de ferramentas, essas coisas. E principalmente para aprender coisas que vão além, né, do GL. Então, há 2 anos atrás eu comecei com essa proposta e comecei fazendo com uma estratégia que foi interessante, vou mostrar aqui. Eu comecei com um aplicativo de celular chamado SoloLearn. Tá? Ele oferece várias linguagens de programação para você ir aprendendo, um aprendizado guiado. Eu achei bem interessante, mas existem outros aplicativos, tá? Vocês fiquem à vontade de escolher, porque eu acho que mais que o aplicativo, a questão é que estratégia você vai adotar. Eu adotei uma seguinte estratégia: eu sabia que eu não ia sair desse aplicativo como um desenvolvedor, então eu decidi não criar muita expectativa e usar esse aplicativo mais para tornar aqueles tempos mortos que a gente tem, né, de esperar no dentista, de esperar o ônibus, e aproveitar para aprender o básico, a sintaxe, e se adaptando à linguagem, vendo. E aí, no caso, como eu já sabia o R, ia vendo as comparações, como um executa uma coisa, como o Python faz. E eu acho que essa foi uma estratégia bem acertada. Tá? Perceba que o legal, esse aplicativo é legal, mas que eu não dou tanta ênfase ao aplicativo em si, porque sim, como eu utilizei ele, né? Não criei muita expectativa, e até vou comentar com relação a isso, a questão de expectativas e frustrações. Por quê? Porque nesse mesmo ano, em paralelo, né, eu vi que a editora Pect, essa daqui, ela todo dia lançava um livro novo, disponibilizava, na verdade, um livro novo de forma gratuita. Então me cadastrei no site, baixei Learning Python, baixei Mastering Python, Python para desenvolvimento geoespacial. Fui baixando, e no início bem seletivo. Eu quero aprender Python, então vou baixar livros relacionados a Python. E depois de um tempo eu comecei a baixar coisas que, mesmo sendo de Python, não eram relacionadas ao meu interesse. Por exemplo, Python para agentes secretos. Claro que eu baixei imaginando que eu fosse encontrar alguma coisa interessante e tal. Mas a partir disso eu comecei a baixar também, eu percebi que eu comecei a baixar coisas que não tinham nada a ver com o meu objetivo e até com a linguagem que eu estava querendo aprender. No fim das contas, eu percebi que eu estava já baixando o livro por compulsão, vamos dizer assim, né? Estava baixando e não estava lendo os livros, nem olhava eles, baixava pelo simples fato de ter, imaginando que um dia eu ia poder usá-los. No final desse ano, né, que foi o primeiro ano que eu tentei aprender Python, eu fiz uma reflexão, né, de como tem sido, se foi legal ou não foi. Eu percebi que, de certa forma, eu tinha alcançado o que eu tinha me proposto, que é aprender Python. Aprendi o básico, a estratégia mais interessante foi a do aplicativo, e percebi que, apesar de eu achar que tinha alcançado a meta, né, de aprender Python, ela tinha sido muito aquém frente ao universo de possibilidades que eu tinha pelo conteúdo que eu tive acesso. Então eu tinha muitos livros e o que eu aprendi foi o básico do básico, e ainda assim pelo aplicativo.
O interessante é que eu percebi aí também um grande potencial para um sentimento de frustração, tá? E é interessante ressaltar isso porque cada um lidar de uma forma diferente com esse sentimento de frustração, né? Qual é a ideia? A ideia é que você tem acesso a muito conteúdo, mas você se sente frustrado porque você não consegue dar conta de absorver todo o conteúdo e você começa a achar que o problema é você. Você pode ficar frustrado e uma coisa que era para ser uma coisa legal, um desenvolvimento pessoal, acaba sendo um fator que vai te levar para baixo e não é legal. Então eu percebi isso, claro, fiquei, né, na frustração tranquila de ver, tive acesso a muitos conteúdos, mas não tinha uma estratégia de como estudar, como absorver, transformar esse conteúdo em conhecimento. Aí foi que eu percebi, faltou estratégia, como pegar o conteúdo, transformar, estudá-lo e absorvê-lo em forma de conhecimento. E aí nesse ano, também nessa virada de ano, eu conheci um projeto que eu me coloquei a ler mais a respeito. Vou mostrar aqui. E até publiquei no meu blog, já Independência, que é o 100 Days of Code, ou 100 dias de código. Essa iniciativa é muito bacana e ela foi iniciada por um cara chamado Alexander Callaway. Alexander Callaway, ele é um desenvolvedor que tinha várias ideias de projetos para desenvolver, mas que ao fim dos anos sempre via que ele não conseguia desenvolver os projetos pessoais porque ele chegava em casa cansado e tudo isso. Então ele começa com algumas propostas que eu achei muito bacanas de colocar para vocês, que é o seguinte. Primeiro, ele propõe que durante um ano as pessoas se dediquem ao menos 100 dias para desenvolver os seus projetos e que nesses 100 dias ao menos se trabalhe 1 hora por dia, tá? É bacana porque ele diz de uma forma assim, coloque essa meta para você e ao menos 1 hora. Claro que isso é questionável o tempo, cada um adequa, né? Teve dia que eu trabalhei menos de 1 hora, mas enfim, eu trabalhei ao menos um período mínimo para um projeto pessoal. E outro elemento legal que ele propõe, né, nesse projeto, que é o seguinte, que as pessoas façam o compromisso e tornem públicas o compromisso com seus próprios projetos, tá? E ele argumenta isso, ele argumenta que o fato da gente tornar os nossos desafios, nossas propostas públicas, nos torna mais empenhados, nos deixa mais perseverantes em alcançar o objetivo final, pelo fato da gente ter tornado público essa proposta, né? E outro tema é o seguinte, ele sempre propõe que ao fim de cada um desses dias a gente publique também nas redes sociais, usando essa hashtag de 100 dias de código, o que a gente fez, quais foram os pontos que a gente conseguiu desenvolver, o que a gente aprendeu e o que a gente não conseguiu desenvolver, quais foram nossas dificuldades. O bacana é que dessa forma ele criou uma rede de pessoas que estão fazendo coisas relacionadas, estão no mesmo interesse e que se estão ajudando mutuamente. A ideia é bacana, mesmo que vocês não queiram participar desse projeto, é bacana ver os truques psicológicos, né, que ele tem, porque nessa rede você se mantém motivado, você vê o que as outras pessoas estão fazendo, você tem novas ideias, você recebe ajuda, você pode ajudar outras pessoas. E outra coisa que também me fez mudar a forma como eu estava me propondo a aprender Python é que ele propõe que você desenvolva projetos, né? Essa é uma ideia já um pouco, vamos dizer assim, antiga na área da didática, que é você trabalhar para o projeto, aprendizado orientado ao projeto, né? Então eu deixei de escrever lá na minha lista que eu quero aprender Python. Eu passei a escrever, por exemplo, que eu queria desenvolver um chatbot para eu poder gerir a minha economia doméstica usando Python. Isso mudou totalmente, porque eu tinha um produto a ser desenvolvido com uma linguagem. Então eu tive que aprender Python e eu fui objetivo. Python é uma linguagem enorme, assim como qualquer outra linguagem, e eu podia
ficar fazendo coisas que não tinham nada a ver com o meu objetivo final. Então, dessa forma, eu falava, não, agora se o meu objetivo é criar um chatbot para economia doméstica, eu preciso aprender basicamente isso, e a partir disso fui aprendendo, né? Eu acho que essas são as estratégias bacanas que vocês podem considerar, mesmo que não queiram participar desse projeto, mas que eu acho bacana. Eu vou mostrar aqui no repositório do GitHub, porque ele propõe que a gente crie um log, né? Todo dia que a gente escreva o que a gente fez, os êxitos, as coisas que não deram certo, não sei o quê. Então, a gente tem aqui tudo que foi desenvolvido e a gente compartilha também isso. E o repositório, por exemplo, do chatbot que eu criei para controle financeiro. Então, toda a lista do que ele pode fazer, coisas que eu ainda não fiz, que pretendo desenvolver esse ano, que é melhorar a interação, porque está bem básica. E no fim também fiz um outro projeto, que aí sim já relacionado a GEL, que foi adquirir de volta todos os dados da Garmin, das minhas corridas que eu faço com o relógio da Garmin, e guardar isso num banco de dados, né? Por enquanto eu só fiz isso, mas a ideia é criar um visualizador e poder analisar esses dados das minhas corridas, ver quando que eu tenho melhor desempenho, aonde, enfim. Então, basicamente isso foi o que eu desenvolvi durante esse período, e é uma estratégia que eu acho bacana, deixo aí para vocês como uma recomendação. Claro, cada um vai ver até que ponto é interessante ou não, mas principalmente percebam essa questão psicológica, esse jogo com o psicológico, eu acho bacana. A gente acha que o negócio é ter acesso a conteúdo, fazer download de livro, botar o vídeo para ver mais tarde, sendo que na verdade é sentar, estudar, pensar como estudar, o que você quer desenvolver, porque a ideia é manter-se motivado e não ficar frustrado, deprimido porque não conseguiu fazer o que se propôs. E fico curioso em saber o que vocês fazem, coloquem aí nos comentários, façam vídeos também a respeito disso, como vocês se organizam, o que vocês se propuseram a fazer esse ano, e vamos trocar ideia, vamos trocar conhecimento, ajudar um ao outro. E é isso, grande abraço e um ótimo ano a todo mundo.